Pessoal, aqui um outro exemplo então de Norton. A gente tem aqui um pedaço de um circuito, a gente tem aqui esses dois pontos e vamos transformar ele no circuito equivalente de Norton. Então, para isso a gente precisa calcular a resistência de Norton e a corrente de Norton. Então vamos fazer isso. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a resistência de Norton. Lembrando que a resistência de Norton é igual à resistência de Thevenin, olhando daqui, certo? Do ponto A e B. Então, quais são os passos que eu preciso fazer? Preciso zerar as fontes de corrente. Então, para isso eu tenho que cortar, certo? Cortar o fluxo de corrente aqui, né? Então, significa fontes de corrente eu apago. Fontes de tensão. Como é que eu faço para zerar a fonte de tensão? Eu coloco um curto-circuito no lugar da fonte. Aqui um curto-circuito. Aí vamos calcular a resistência, que está fácil, né? Dois resistores em série. Esse resistor em série com esse vai dar 6, que vai ficar em paralelo com esse. 6 paralelo com 6 vai dar igual 3 ohms. Dois resistores iguais, no final das contas, fica metade. Então, a resistência de Norton aqui, 3 ohms. Vamos calcular agora a corrente de Norton. Então, a corrente de Norton, o que que é? Ao criar um curto-circuito entre o ponto A e B, qual a corrente que circula por esse curto-circuito? Então, vamos fazer isso. Esse aqui, como eu estou curto-circuitando esse resistor aqui de 6 ohms, ele não vai ter passagem de corrente por ele. Então, para não influir, para não atrapalhar aqui na nossa análise, eu vou apagar ele já que não tem corrente passando por ele. Vou fazer aqui então, fazer por malhas, I1 e I2. Pode ser por transformação de fontes, análise de nodal. Então, vou fazer o I1, começar a análise por aqui. Então, está aqui a primeira equação. Lembrando que isso aqui é uma supermalha. Vou fazer agora, então, essa aqui é a equação da malha, supermalha 1, 2. Agora eu vou fazer do nó. Então, do nó, o que que a gente tem? A gente tem vindo para cá I1, vindo para cá I2 e subindo 4 amperes. Então, tudo que tem entrando positivo, mais I1, mais 4, e saindo, então, menos I2 igual a zero. A corrente que eu quero é a corrente I2, que vai ser essa mesma corrente aqui. Então, para isso, eu vou isolar o I1. Então, I1 igual I2 menos 4, e vou jogar lá na outra equação. Vai ficar assim. Então, como resultado, a gente tem 4,5 ampere. Esse valor vou colocar lá no circuito equivalente.
Então, aqui a nossa corrente de Norton, 4,5 ampere. Um pequeno resumo, para a gente terminar. Resistência de Norton. É a resistência olhando daqui do ponto A e B, zerando as fontes independentes. E a nossa corrente de Norton é qual a corrente circula ao ser criado um curto-circuito entre o ponto A e B. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato.